A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o @podcastersunidos, é só escolher e dar o play. Hey pessoal, sejam bem-vindos ao 44º MaguilaCast, o 44º de muitos. Eu sou o Alone falando diretamente da Bolsa de Valores de São Paulo e vamos concordar que o economista é o contador cult, né? Já vai ofender a banca inteira assim na entrada. Já, claro. Aqui é o Jabulô, diretamente de Cotia. Eu vou tirar o nome de todo mundo do Serasa. Aqui é Ana Rutz, falando diretamente da minha sala, porque eu sou muito mais modesta, e discordando do Keynes quando ele fala que no longo prazo estaremos todos mortos. Aqui é Gustavo Bernardo, tô falando aqui diretamente do Morro Doce, e olha, sou economista, mas não gosto de day trade, hein? Aqui é a Rebeca, diretamente de Chicago, e eu também não gosto de day trade. Chicago Girl. Piadinha de economista é foda, tipo. Bom, hoje estamos aqui para começar uma nova série de programas, Jabulô. Veja bem, eu sou estudante e hoje vamos começar justamente com esse curso maravilhoso que eu não sei porque as pessoas fazem, economia. Vamos aí descobrir o porquê, claro. Segunda ofensa já na entrada, caraca, esse programa promete. Tudo isso e mais um pouco, mas antes, Jabulô? Recadinhos. Muito bem, já falou que nós temos para avisar nesta semana. Se você gosta do MaguilaCast e quer ver a nossa produção continuar, você pode acessar lá a nossa página da campanha coletiva do Apoia-se, apoia.se/MaguilaCast, onde você pode conferir as nossas metas mensais, nossas metas de temporadas e as recompensas que você pode resgatar ao contribuir. Quanto mais você contribuir, mais recompensas poderá resgatar. Mas então, Jabulô, qual é a forma mais genuína de contribuição para o MaguilaCast? É compartilhando o programa que você gosta tanto para seus amigos, familiares, namorada, amante, esposa, papagaio, periquito, tartaruga, hamster, gato, cachorro, londo, cavalo, macaco, sagui, onça, borboleta, boi, jeca, catu, canarinho, sabiá, mico-leão dourado, peixe-boi, jacaré, escorpião, aranha, mosca na velha, velha fiar. Compartilhe com quem você conhece, espalhe o MaguilaCast, que assim você vai estar nos ajudando e muito. Exatamente, Jabulô, mas lá no apoia.se/MaguilaCast vocês vão encontrar todas as nossas metas de contribuição e as nossas metas mensais, porque nós precisamos pagar os nossos agregadores, precisamos fazer a manutenção e a evolução do programa. E você pode se perguntar, poxa, mas eu escuto o programa de graça. É verdade, para escutar é de graça, mas para manter o nosso feed não é. E lembrando que você pode ouvir o MaguilaCast em vários agregadores, como no SoundCloud, no YouTube, no Spotify, no Deezer, no Castbox, no Podbean e outros. E se você que está escutando tem um agregador que escuta com frequência e nós não estamos lá, você pode mandar uma mensagem cobrando-se da gente aonde, Guimel? É óbvio que no @MaguilaCast em todas as redes sociais, no caso Twitter, Instagram e Facebook, onde vocês podem acompanhar posts exclusivos dos conteúdos que vão ser disponíveis no MaguilaCast, inclusive os teasers da semana, que são um pequeno trecho para você se interessar e poder compartilhar com o seu amigo e todas as figuras na qual o Jabulô mencionou, para eles terem uma ideia de como vai ser o podcast daquela semana. Não deixe de seguir as redes sociais do Maguila para ter conteúdos exclusivos e também saber sobre crossovers inéditos que acontecem nessa podosfera. E caso você acompanhe aqui só o MaguilaCast, que é a nossa produção principal, não deixe de acompanhar também os nossos blocos quinzenais, o Rapidinhas de segunda-feira e o Maguila Drops de sexta-feira. Isso mesmo, Jabulô, sendo Rapidinhas um programa, como o nome já diz, rápido e simples, enquanto o Maguila Drops é em vídeo no YouTube, linkado com alguns dos nossos MaguilaCasts. Sem mais delongas, fique com o programa. Toca o programa aí, Jabulô do futuro! Esse programa
ele, em boa verdade, ele é uma entrevista, porque a gente não, eu já bolou, no caso, não fazemos ideia. Eu muito menos que nem universitário eu sou. Justamente. Vai ser num ritmo de entrevista, eu vou tentar perguntar ao máximo, vocês, por favor, demorem o mais possível das respostas. Fazendo um prequel aqui, né, porque justamente qual que é a ideia desse programa? É elucidar para as pessoas o universo aí do estudante de economia. Então, antes de ser um estudante de economia, que era você e por que vocês quiseram entrar em economia? Você pensava em ter uma vida melhor? A ascensão social era um desejo, né? Agora ela é bem mais incerta do que ela era antes. Nunca pensou em jogar um futebol, um basquete? Apesar de negro, eu sou gordo, então... E você tem 1,50 m, né, maluco? Exatamente, tenho 1,60 m. Depende da categoria. Se for categoria de base, pode. Eu lembro que, né, no nosso tempo de escola, Gustavo, você era um cara que gostava de matemática e de repente você falou economia. Eu não me lembro do momento que você falou, tipo, previamente economia. Muito porque a gente achava que a gente ia sair do ensino médio empregado do concurso público. Quando a gente começou o ensino médio, tinha toda aquela instabilidade política no Brasil e enfim, o impeachment da Dilma. E a gente mergulhou numa crise econômica, né? E já tinha passado a crise de 2008, a gente parecia que estava numa recuperação. E eu acho que foi um fato que me impactou, assim. A gente tinha muita notícia na televisão e as pessoas falavam de economia. E eu queria entender um pouco mais. E aí eu lembro que na época, a minha namorada entrou por uma empresa que é parte do mercado financeiro brasileiro, né? É bem grande, é um private equity. Eu fui conhecer lá e me encantei, né? A Faria Lima é aquele mundo... Eu não sei nem dizer a palavra, mas parece o Monte Olimpo, é um lugar de deuses do dinheiro, onde ficam os ricaços, os milionários, onde os Porsches brasileiros desfilam. E aí eu falei, pô, eu quero tentar. E aí eu achei que economia era o caminho que me levaria, não a ter o Porsche, né, mas... A andar de patinete elétrico na rua. Exatamente, a ser um estagiário que trabalha 12 horas por dia. Mas você anda de patinete? Não anda de patinete. O Gustavo conseguiu chegar no trabalho enquanto eles dormem, tem um infarto enquanto eles descansam, né? Às vezes sim, às vezes sim. Às vezes é o dia inteiro na frente do Excel xingando o capitalismo global, assim. E no outro dia, quando recebe o salário, quer comprar o Amazon Dot lá, a Alexa. Você tem que trabalhar muito pra pagar as férias da filha do seu chefe. Exatamente. Meu chefe não vai andar de helicóptero se eu não trabalhar bem o suficiente. Mas eu vou te falar que o Gustavo mudou depois que ele começou a trabalhar na Faria Lima, viu? O Gustavo mudou. Ih, tá traindo o movimento aí? Tá quase um burguês safado, é isso? Não, mano, aqui Quando ele entrou na faculdade, o cara era de esquerda, né, meu? O cara era o cara das artes, artesão. Ele fazia, como é que é? Caderno. Ele fazia o próprio caderno lá, meu. Ô, Rebeca, não dá pra continuar sendo de esquerda depois que faz economia? Eu acho que lá, depois quartou na faculdade de Corrom. Alguma coisa acontece lá pelo 5º semestre que você não dá mais, né? Sou obrigada a discordar, mas tudo bem. Eu acho que é plenamente possível continuar de esquerda. É impossível continuar anticapitalista, né? Ainda tem as suas ideias, mas você precisa arranjar um trabalho, assim, então você começa a ir lá pesquisar as coisas que o mercado precisa, né? Sim. Tem uma história muito boa. Uma vez eu tava numa aula de macroeconomia 2, tinha acabado a aula, os alunos estavam saindo, e aí eu tava conversando com um professor com um livro na mão, né? E a gente tava discutindo sobre a teoria keynesiana, tirando algumas dúvidas, e aí o professor olhou pra minha mão e era o livro do Assaf Neto de mercado financeiro. Daí ele achou meio estranho e eu dei uma escondida no livro porque eu fiquei um pouco com vergonha, né? Porque a posição política do professor era bem diferente do que estava escrito naquele livro. Daí ele virou pra mim e espontaneamente falou assim, ô, calma aí, todo mundo precisa pagar suas contas. E aí eu entendi que dali pra frente eu teria que realmente pagar minhas contas e que não dava pra ficar pegando anticomunismo e algumas outras ideias que eu tinha quando eu entrei na faculdade, porque não fazia muito sentido. Eu não fui fazer faculdade pensando se ia me dar um emprego, assim, realmente não pensei nessas coisas na época. Aliás, só decidi fazer economia meio no último minuto. Olha só, onde você fez economia? Eu fiz na PUC. Mas foi sua primeira graduação ou não? Eu fiz as 2 graduações juntas. Tá. Então, assim, eu queria fazer história, era isso que eu queria fazer. Só que como minha mãe ainda é professora da PUC, eu tinha direito a uma bolsa, eu falei, eu faço uma faculdade à tarde e faço outra faculdade à noite. Mas Meu Deus. continua aí que agora... Eu tô fazendo nenhuma, a mulher fez 2 ao mesmo tempo. Tá, calma aí. Deixa eu ir embora.
Eu vou pegar uma água ali, com licença. Mas eu decidi fazer economia depois de assistir uma palestra do Paul Singer. Na verdade, foi isso, porque eu tinha dúvida. Eu falava, vou fazer direito, vou fazer, sei lá, RI, era um curso que estava começando. E aí, os meus amigos iam prestar economia e foram assistir uma palestra do Paul Singer. E aí eu fiquei apaixonada. Tipo, com isso eu vou entender o mundo. Eu era uma pessoa totalmente de humanas, totalmente arte. Meus amigos todos, é audiovisual. Rebeca, você vai fazer alguma coisa para trabalhar com fotografia e tal. Mas sou pobre, né? Isso é um detalhe importante. Rebeca, para tudo! Fazendo economia, você pode ser o Sebastião Salgado. Você já pensou nisso? Sim, é verdade, eu faço Sebastião Salgado é economista? Ele é economista. Caralho. Esse olhar que ele tem é um olhar de uma pessoa que estudou economia. É verdade. Eu não sabia. Sabia que o Richard Rasmussen era economista também. É verdade. Pois é, então. Depois eu percebi que o curso, na verdade, eu gosto de estudar economia. Então, virou uma coisa mais de prazer mesmo. Pô, você gosta, mas essa semana mesmo você queria morrer, né? Não, todo final de semestre, cada final de semestre é um pouco pior do que o último. Eu falei, mano, eu vou morrer, eu detesto, eu não aguento mais. É difícil em qualquer faculdade, né? O Alone tava falando pra mim, esse roteiro aqui, você me ajuda a montar. E aí eu sugeri uns 4 tópicos que eram iguais, porque era só o que eu tava fazendo no meu trabalho final de uma disciplina. E aí eu falei, desculpa, talvez eu não consiga participar porque eu tô muito bitolada. E eu só consigo falar desses 3 tópicos. Eu só queria destilar o ódio, né? Não consigo pensar além daquilo. Mas agora eu tô de férias, gente, tá tudo bem. Graças a Deus. Vou puxar o Gustavo de novo, porque eu e o Gustavo nós nos conhecemos há muitos anos e meio que o primeiro ano da faculdade dele eu perdi ele de vista. Sumi. E eu lembro uma vez que você me cobrou isso. Você virou pra mim e falou: faz um ano que eu estou na faculdade e você não me perguntou uma vez se eu estou bem. Aí eu, caralho. Caraca. Ele jogou na cara mesmo. Mas a amizade é isso. Que DR, mano, caramba. Foi mesmo. Mas eu quero saber, assim, como é que é entrar na faculdade? Porque economia, né, é um curso, pelo menos pra mim, um pouco distante. Distante, assim, eu não consigo pensar em como é a galera de economia, sabe? E como são Como é que foi entrar? Como é que foi as suas primeiras impressões? Uma outra coisa que eu queria comentar aqui também é que no ensino médio eu gostava das duas coisas. Eu gostava muito de história e geografia e gostava muito de matemática. E aí, economia tinha esse quê de juntar as duas coisas de um jeito inteligente, né? Beleza, eu prestei o Enem, e aí demorou um tempo pra mim passar na faculdade, as aulas já tinham meio que começado, sexta chamada, acho que a Rebeca também é de sexta chamada. Eu sou da quinta, você entrou depois de mim. Eu tenho histórias pra contar ainda. Eu lembro que a minha primeira aula, o pessoal já tinha tido umas 2 aulas na faculdade. E a minha primeira aula, na primeira semana, foi uma aula de cálculo. Aquilo que tinha na minha cabeça de que eu entendia a matemática, de que eu gostava, na primeira aula de cálculo eu já tinha desmoronado, assim. Eu já falei, me ferrei, eu vou me lascar aqui, eu não vou entender nada, eu não sei o que eu tô fazendo na minha vida. Mas ok. Pô, no primeiro dia você já pensou isso? Sim, no primeiro dia. É que o professor já tinha passado das matérias que a gente vê, assim, mais ou menos no ensino médio, né? Função... Cara, eu posso dizer que eu entrei no limite. O Gustavo entrou na sexta chamada, eu entrei na quinta. Então eu tava lá, uma aula de cálculo antes do Gustavo. Quando eu entrei, ele tinha acabado de falar de função e começou a introduzir limite. E eu falei, mas o que é limite? Como assim? De onde saiu o limite? É limite pra onde? Pra quê? Então eu falei, aí eu cheguei em casa, acho que eu até comentei com a minha mãe, falei assim, olha mãe, ainda bem que eu entrei agora, porque se eu entrasse já na semana que vem, eu não ia entender absolutamente nada. E quando o Gustavo entrou, eu tinha certeza que ele era daqueles caras que nunca tinham gostado de matemática na vida, porque depois ele tropeçou muito em matéria de exatas, meu Deus. Sim. Aí eu deixo pro Gustavo contar, porque eu não sei até que ponto ele quer que eu exponha ele. Não, pode expor bastante. Um detalhe, a minha nota mais baixa no Enem foi 540 e foi em redação. E eu tinha tirado 700 em matemática. Então, eu achava que eu era muito bom em matemática. Vocês não estão entendendo, esse é o ponto. E na primeira aula que eu entrei, foi a segunda aula de limite, como a Rebeca falou, e eu não entendi nada. E agora falando da galera de econo, a galera de econo é meio esquisita, né? Tem um pessoal que é mais puxado pra... Assim, já vamos entrar nos termos mais técnicos, mas o pessoal que é mais puxado pra ortodoxia, geralmente curte um pouco mais cálculo, gosta mais dessa coisa de estudar estatística.
E o pessoal que é um pouco mais heterodoxo gosta mais dessa parte de humanidades, de entender sociais. Não. Esse cara é maconheiro. É diferente E aí- da galera que vai de terno e outro que vai de chinelo de couro. Já fui muitas vezes de Crocs pra faculdade, então vocês conseguem imaginar de que lado eu fico. Certo. Então tá bom. Mas o Gustavo, ele passou aí, ele mudou. Ele não foi nem entre a galera que vai de terno e nem a galera que vai de chinelo. Ele virou Faria Limer. Então ele ia de calça caqui. Ele ia com Adidas. Sapatênis. Ele ia com... sapatênis. Ah, Cara, não. De patinete. O cara descia do elevador com aquela sua chinela, um sapatênis, pegava lá o patinete elétrico, que era no Starbucks, voltava. Uma cerveja artesanal, tiracolo. Eu trabalho na Ambev, né? Então às vezes tem lá uma cerveja artesanal ou outra na geladeira pra você poder tomar durante o expediente. Mas enfim, e aí tem essa distinção da galera, assim, o pessoal que é mais humanidades, o pessoal que é um pouco mais exatas. E aí, dependendo de qual carreira as pessoas querem ir, né, para onde elas querem ir na vida, elas vão tomando uns outros rumos também. Tem o pessoal que quer mais mercado financeiro, tem o pessoal que quer consultoria, tem o pessoal que quer multinacional, tem o pessoal que quer ser acadêmico. Então, dependendo do seu perfil de trabalho para o futuro, pelo menos o que você acha que você vai conseguir entrar e vai querer para sua vida, muda um pouco de como você se comporta na faculdade, né? Porque você tem que começar a estudar para essas coisas também. Eu concordo com o Gustavo, acho que é bem isso. Acho que como economia é ciência social aplicada e usa matemática e cálculo como ferramenta, né? Você acaba tendo perfis muito diferentes dentro do curso. Só que as pessoas vão mudando conforme vai passando a faculdade. Um pouco o que a Rebeca falou antes, eu também estava brincando com ela, mas eu também concordo que existem algumas mudanças que vão passando ali, né? E aí eu acho que depende um pouco do curso, o foco na matemática não é igual em todo o curso de economia no Brasil, assim. Eu tava pensando, como é que é lá na PUC, Ana? Como é que as pessoas são, como os economistas são? Bom, na PUC eu passei pela experiência de aluna e depois pela experiência de professora, né? Quando eu fiz o curso, embora a gente tivesse uma carga grande de matemática, a rigor não era cálculo que a gente estudava. Sinceramente, não me fez muita falta. Depois quando eu fui trabalhar em consultoria, eu precisei estudar um pouco mais. Mas eu sempre enxerguei a economia como ciência social e tudo mais. Então, mesmo trabalhando depois firmemente como economista, eu acho que a minha formação foi boa nesse sentido. Mas tinha uma diferença grande no cálculo que a gente tinha lá para os meus colegas da USP, por exemplo. E hoje tem um foco maior em estatística e matemática. Mudou isso, né? Um pouco mais parecido com o resto do mercado. Mas ainda na PUC, o grande foco, sem sombra de dúvida, é na parte humanística da economia, que pra mim, eu gosto, né? Sou suspeita, mas eu gosto. Eu acho que a brincadeira que eu fiz com o Sebastião Salgado, esse olhar que a gente pode ter fazendo economia, sabe? E hoje os pobres mancebos de história sofrem com essa economia. Mas eu tenho um certo segmento. Eu acho que em todas as turmas de economia lá da Unifesp, tem pelo menos um aluno que fazia história e falou, eu preciso ganhar dinheiro, então eu vou fazer economia. É aquele aluno que sempre pede, Rebeca, você tem aquela lista de cálculo 1 resolvida? Você viu aquele cálculo 1? Nossa. Você se usa micro? É sempre esse cara. Olha o seu futuro aí, Alane. Jamais. Eu sempre achei que eu era péssima em matemática. E aí eu falei, eu não posso fazer nada de engenharia, nada de exatas. Eu não posso fazer nada de biológicas porque eu não gosto de sangue, eu não gosto dessas coisas, então tem que ser de humanas, mas eu tenho que ganhar dinheiro. Aí ia ser economia ou direito. Escolhi economia. E até que eu não me dei tão mal assim nas matérias de exatas. Você se deu super bem, né, Rebeca? A Rebeca é monitora de estatística tem um tempão, né? Eu acho que eu fiquei feliz que eu consegui entender. Eu falei, agora eu quero me dedicar muito mais a essas matérias. E aí eu acabei sendo monitora de estatística por 1 ano e depois monitora de microeconomia. E já bolou, não é que eu não jamais faria isso, porque tudo bem que a gente tá vendo que não necessariamente precisa ser bom em matemática, mas eu não sei fração, maluco. Não existe possibilidade de eu fazer isso. É real, eu lembro que no ensino médio eu ajudava. Qual é a média dessas matérias? É igual a de qualquer outra. O mínimo você sempre consegue. O problema é que na escola pública você não precisa do mínimo. Chama aí Gustavo pra dizer se o mínimo é o suficiente. O mínimo não é suficiente. Gustavo, dá pra atingir o mínimo sempre nas matérias de exatas?
Não. Tem que estudar um pouco mais, gente. Tem que estudar um pouco mais. É muito sofrido, muito sofrido. E não vou dizer que não é falta de esforço, não, tá? Eu quero dar esse exemplo aqui. Em cálculo 1, eu entrei, como eu falei, atrasado, né? E aí eu corri atrás, tentei estudar, mas mesmo assim... Tentei estudar. Tirei meio na primeira prova da faculdade. Não, mas peraí, meio de quanto? Meio de tipo 10. 0,5. Meio de 10, né? Meio de 10, você não tá entendendo. É uma fração, né? É 0,5 sobre... Exato, não sei fração, meio do quê? E aí, cara, não tinha mais como salvar essa matéria, né? E aí eu fiz o seguinte, eu falei, não, beleza, né? Cálculo 1 não vai dar pra pegar, né? E aí eu fui e peguei cálculo 2 sem ter feito cálculo 1. Então a desgraça já começou daí. Nossa, vai ser tá de parabéns também. Sim, todo... Não, Não. ó, eu vou defender o Gustavo que na Unifesp não tem pré-requisito. Então você pode pegar várias matérias. Inclusive, um desses amigos que... Eu tenho um amigo que fez todas as matérias veterano, fez o TCC, tirou acho que 9,5 no TCC. E eu falei, quais matérias faltam para você cumprir? Ele falou, cálculo 1, cálculo 2, estatística 1, estatística 2, micro 1, Puta micro 2, merda. ou seja... Então, você pode, mas você deve. Eu falei, caramba, o cara é praticamente formado economista e negligenciou todas as exatas, vai aprender agora. É exatamente isso. Comigo tá acontecendo basicamente a mesma coisa. Eu passei em estatística 2 sem ter passado em estatística 1, passei em econometria 1 sem ter passado em estatística 1, sabe? Não, mas você pelo menos viu, tipo, você pode não ter... Tem gente que não tem um bom desempenho nas provas, mas estuda, né, sei lá, fica nervoso e acaba sabendo. Mas ele não viu, ele provavelmente não sabe o que é uma curva de utilidade, tipo, ele só não viu. Mas ele fez micro, ele deve saber. Não, ele não fez. Ele, tudo que tinha alguma coisa com cálculo. Quando ele falou assim, eu entrei na aula de micro e eu não gostei do discurso do professor, que era tipo, né, expectativas racionais. Aí ele já odiou, daí ele saiu da aula e falou que não ia mais. Eles conseguem aplicar a economia sem ter essas matérias? Eu não sei, eu imagino que a economia dele, porque encarando como uma ciência que evolui, deve estar lá em 1800 e pouco. É uma economia política. Assim. Não, também não é pra tanto. Por exemplo, macroeconomia 1, pelo menos na Unifesp, você vê clássicos e você vê a teoria keynesiana. Você não precisa de cálculo pra ver isso, pelo menos não do jeito que a gente vê, né? E aí depois em macro 2 você vai ter um pouco de cálculo e vai rever um pouco dessas duas teorias. Em macro 3 você vê outras teorias alternativas a essas duas, né? São os neoclássicos, os neokeynesianos. A gente só não vê monetarista na Unifesp. Você não precisa de cálculo para quase nenhum trabalho de economista típico, essa que é a verdade. Uhum. Eu entendo o que a Rebeca diz, é que uma coisa é você saber cálculo profundamente, né, a ponto de ir bem numa matéria em que o professor puxa muito, e outra coisa é você não ter pensamento lógico nenhum. Se você não é uma pessoa que tem pensamento lógico, realmente a economia não é para você. Mas se você tem pensamento lógico, as coisas já mudam de figura. Vou até dar o exemplo de quando eu fiz a minha primeira prova de estágio, o estágio que depois viria a ser o meu trabalho de economista da vida. Eles me fizeram a seguinte pergunta no estágio: quantos postos de gasolina tem na cidade de São Paulo? Nunca me esqueci dessa pergunta. E assim, isso meio pré-internet, tá? Já existia internet, mas não existia smartphone, não existia nada disso, tá? Então eu tinha que pensar quantos postos de gasolina. O que eles queriam, na verdade? Eles queriam ver qual era o meu raciocínio lógico. Então, claro que você precisa fazer um mínimo de conta básica, mas é um mínimo mesmo, né? E o resto você precisa ser capaz de levantar hipóteses, a partir dessas hipóteses, para onde que eu vou, que é uma parte importante do trabalho do economista. Então, a parte de cálculo profundo, ela existe para algumas coisas, mas ela não é necessária para um monte de outras coisas. Sim, sim. E uma coisa que às vezes até aparece, eu não sei se eu posso nem dizer isso, mas uma coisa que parece às vezes é que muita teoria econômica foi criada realmente como teoria e depois alguém veio e colocou umas fórmulas com pressupostos que às vezes nem fazem tanto sentido assim, só para dizer que tem uma maneira racional e matemática de fazer aquela conta, entendeu? Exatamente. É uma coisa que os economistas começaram a fazer para serem levados mais a sério. Mas toda a formação de economia antes, ela não era voltada para matemática, de forma nenhuma. E os economistas faziam política econômica do mesmo jeito, trabalhavam do mesmo jeito. Mas qual que era a resposta? De quantos postos de gasolina tem? Não tem uma resposta. Eles não sabiam quantos postos de gasolina tem. Só que é o tipo de trabalho que um economista vai ter que fazer. Então, esse que é o problema da matematização. Parte de um pressuposto de que o economista tem os dados.
Gente, vocês já viram como é construído o PIB do Brasil? São hipóteses em cima de dados fracos. Então, a gente faz os cálculos que tem que fazer, mas justamente essa é a diferença do economista para o matemático, né? A gente faz hipótese em cima de dados extremamente frágeis. Então, não tem uma resposta, tá? Eu não lembro o que eu coloquei lá, mas eu devo ter pensado alguma coisa do tipo: quantos habitantes tem na cidade de São Paulo? Supondo que São Paulo tenha 12 milhões de habitantes, supondo que tenha um carro para cada. O que eles queriam ver, imagina, eu tinha 21 anos quando eu fiz essa prova. O que eles queriam ver é se eu pensava logicamente. Não se eu sabia fazer função, limite. Gente, eu nem lembro mais o que é isso. Eu ouvi vocês falando e achei graça, porque eu não lembro mais o que é. Esqueci. Apaguei da minha mente. Eu apaguei da minha mente assim que eu passei em cálculo. Instantaneamente, né? É isso aí. Falei que coloca aquelas fórmulas lá e eu fico... olha isso, vou ignorar. Próxima página. No MaguilaCast a gente só traz especialistas no assunto, então nós vamos bater o martelo nisso aqui. É humanas ou é exatas? Ou tá muito em cima do muro? Vou deixar para eles responderem. Olha, é ciências sociais aplicadas, então pra mim, definitivamente é humanas. Se tiver que dividir, é humanas, então. Não, com certeza é humanas. É que assim, a gente não vai muito profundamente estudar a matemática e tal, mas o que a gente tem, o que a gente estuda, a gente aplica bastante. Mas é pouco, é muito pouco, é função, é coisa de ensino médio quase. É ferramenta, né, Rebeca? É, umas ferramentas e raciocínio lógico, não usa muito. Eu tava fazendo um trabalho de história do pensamento econômico essa semana, e ele tava levantando isso. Qual é a metodologia que eles usam na economia? Indutivo, dedutivo, e se tava uma fixação muito grande, né? O Jorge Soros tinha feito um artigo falando que a economia tava sentindo inveja da física e tal, porque a disciplina economia falam economics, igual falam physics e tal. Então é como se fosse tentando deixar como se fosse uma ciência exata. Mas na verdade não é. É só uma ferramenta que a gente usa, mas é ciências humanas. Você lembra como que ela era chamada antes de chamar economics? Era economia política, não era? Economia política, o que mostra o caráter de humanas dela, né? Ainda bem que esse martelo foi batido aqui. Imagina você com 5 monitores só vendo um número, né? É sempre assim. O cara passa o dia inteiro na Bloomberg, tem 4 telas, e aí ele tem aquele tecladinho cheio de adesivinho da Bloomberg também. O economista não tem nada a ver com isso. Talvez o cara que trabalha no mercado financeiro e tenha formação de economia seja esse cara. Exatamente. Mas ele não é economista, ele só é formado em economia. Ele é uma pessoa de finanças. E o Gustavo fez a Liga de Mercado Financeiro lá na Unifesp, hein? Então, sim, tudo é possível. Fundador de Liga de Mercado Financeiro. Mas, ou seja, é a diferença entre formação e profissão, né, gente? Ô, Irineu, se você, quando você se formar, se não for daqueles que vai ter telões de parede a parede, uma única cadeira na sala e ditando o que precisa ser feito comando de voz, você não é economista bom. Você se formou errado. Formei errado. Tô cada vez provando mais o meu ponto do começo do programa, que o economista é o contador cult, mas tudo bem. Pelo amor de Deus, mano. Totalmente diferente. O economista não sabe nada de contabilidade. Exatamente. Isso que é chato, porque toda vez que você fala que você é economista, alguém fala, eles perguntam só coisas que você perguntaria para um contador. Você me ajuda com o meu imposto de renda? Olha, não. Não? E às vezes o economista não sabe nem contabilidade social, viu? Às vezes não, né? Às vezes não. A gente tem um aí no poder atualmente que não manja, né, do assunto. Ô, meu filho, será que você pode me ajudar a tirar meu nome do Serasa? Eu tô devendo ali R$200 na Casa Bahia. Não, mas em períodos de crise, né, você tem que gastar ainda mais pra gente fortalecer a demanda e fazer isso girar. Tirou a carteirinha de keynesiana do bolso já, Rebeca. Bravo. Já lança lá, velho. Eu acho que o país não pode quebrar na sua própria moeda, não. Vamos lá. Vamos lá. O que é dívida? Tem crédito? Vamos lá. Vocês dois sabem muito bem que eu não tenho bulho fazer economia, mas sou o maior inimigo do crédito que existe nesse país. Sou o maior inimigo do crédito? Peraí, por quê? Maluco, pra mim crédito é um absurdo. Depois a gente pode até discutir isso, mas pra mim é um não, absurdo. Agora, manda. Que é isso, Manda absurdo. Aí. Ele é a base de muita coisa. Sim. Tudo bem, ok. Dinheiro não existe, né? Dinheiro é algo muito figurativo.
mais crédito, existe menos ainda. Como é que eu posso firmar minhas economias em algo que não existe, que é o... Puta, não? Isso é uma discussão, assim, em economia que muita gente já teve e que tem muita gente que traz ela de volta, às vezes, sem muito sentido, né? A gente tem aí o pessoal que entra no Mises.org todos os dias para encher saco de gente que estuda economia de verdade na internet. Eu lembrei de uma piada de The Office que alguém pergunta pro Dwight alguma coisa assim, tipo, você não quer alguma coisa em troca por isso? Eu posso te dar dinheiro. Daí ele fala, dinheiro é uma piada desde o fim do padrão ouro. Exatamente, tem gente que acredita nisso. Olha, quando vocês estiverem se ferrando pra pagar o cartão de crédito e eu não, porque eu não faço esse tipo de coisa, no final do mês a gente... Mas, Guilherme, tem uma diferença do crédito para as pessoas e do crédito para os investidores, para as empresas, para um país. São coisas diferentes. Uma coisa é consumo, outra coisa é investimento. Elucida, por favor, que eu não... Então, vamos lá. Eu tenho o meu lado economista, né? Bom, além do meu lado historiadora, que está adormecido neste dia de hoje. Mas eu tenho o meu lado de quem trabalha com finanças pessoais, né? Eu deixei de ser economista no dia a dia para trabalhar com isso. Então, uma coisa é a gente precisando do consumo, né? E se endividando para isso. Eu também acho que, no geral, isso não é uma boa ideia, com raras exceções, tipo casa própria e mesmo assim muito bem feito. Agora, quando a gente pensa nos investimentos que as empresas têm que ter, você criar uma indústria, você comprar máquinas, equipamentos, quer dizer, são coisas que vão gerar emprego, vão gerar renda, vão gerar, como a Rebeca sabe aí, né, efeito multiplicador, já que ela é keynesiana. E aí você vai ter alguns autores, um deles é o Minsky, que vai falar sobre o papel do crédito nesse processo. E esse crédito, ele é muito importante. E a industrialização da maioria dos países foi feita com base no crédito. Então, sim, você tem razão, é tudo... O dinheiro, ele é uma convenção, né? Então, nem com padrão ouro, né, gente? O ouro também não é nada, certo? Sim. Guilherme vai ver daqui a pouquinho moderna, né? Para que serve o ouro numa ilha deserta? Não serve para nada, certo? Então é tudo uma convenção, mas dado que existe essa convenção, o papel do crédito para o investimento e para o crescimento de um país, ele é fundamental. Bom, Refutado, Alane. ainda não vou fazer meu cartão de crédito. Não precisa fazer, isso é muito novo. Perfeito. Refutado. Peraí, você fez 2 faculdades ao mesmo tempo e você ainda trabalhava? Eu fazia estágio de manhã, uma faculdade à tarde, uma faculdade à noite. Nossa senhora. E você conseguia estagiar só 6 horas? Não existia trabalho de 6 horas naquela época, então o que existia era 8 horas ou meio período. Eu trabalhava meio período, que eram 4 horas. Naquela época não tinha estágio de 6, que era obrigatório, né, que nem é hoje. E claro que isso me custou muitas matérias que eu passei raspando, né, gente? Eu nunca reprovei, mas eu passei raspando em várias matérias, assim. Eu estudava o mínimo para passar nas coisas que eu achava chatas. Eu não recomendo isso para ninguém, mas eu fiz. Ela só falou isso porque eu sou aluno dela. Não pode dar um mau exemplo aqui, né? Não, jamais, né? Não, era a minha estratégia de sobrevivência nesse mundo hostil. Mas onde você trabalhava? Eu comecei dando aula em escola pública, depois eu fui trabalhar cuidando, olha só, agora uma conexão aí com o Gustavo. Eu fui trabalhar arrumando o acervo fotográfico da Ambev. Nossa. Depois eu trabalhei no Arquivo Público do Estado de São Paulo com o material do DOPS, e aí eu fui fazer um estágio de economia. Não, foi o contrário. Primeiro eu fui fazer um estágio de economia com a parte pública de economia, foi super legal, com um órgão que foi extinto pelo governo de São Paulo, infelizmente, que era o CEPAM. E depois eu entrei na LCA, que era uma consultoria econômica, isso no último ano da faculdade. E lá eu fiquei por muitos anos. Só queria colocar que hoje o acervo fotográfico da Ambev é completamente voltado para o Gustavo, né? Exatamente. 2 fotos minhas. 2 que estão como pôster na frente da cerca. Exato, garoto propaganda da Ambev. Pô. Exato. Mas você falou um negócio importante. Você deu aula em escola pública? Eu dei aula em escola pública. Você tinha um negócio, não sei se ainda existe, que era professor eventual. Ainda existe. Ainda existe? Sim. Então, quando o professor falta, você dá aula no lugar dele, né? Sim. E, gente, eu dava aula todo dia, porque todo dia faltava alguém. Sem querer te respeitar, mas eu nunca respeitava essas aulas. Faz todo sentido, né? Porque é uma sacanagem você não ter sua aula normal e entrar uma pessoa nada a ver, né?
Mas você sabe que eu dava umas aulas legais, os alunos começaram a ficar assim, aos poucos. Um professor bom que dava realmente uma aula, ok. Só que sempre tinha uns que entravam e ficavam lá, de papo furado, conversando. Então eu vou descer pra quadra, jogar basquete. Quantas vezes a gente não ficou conversando de LOL com aquele cara? É mesmo, tinha um professor eventual que entrou que jogava LOL e ficou conversando sobre LOL. Muitas aulas, muitas. Eu quero deixar aqui registrado, apesar de saber que isso vai sair na edição, que o Jabolô a gente chamava de espírito do basquete, quando... Não vai isso faz parte do folclore. Faz parte do folclore mais. Né? Quando uma bola de basquete tocava o solo do Zuleika de Barros, o Jabolô já estava lá. Era o meu ritual de invocação. Batia uma bola no chão e eu aparecia. Ai, meu Deus. Sem comentários do nosso ensino médio aqui. Eu gostei. Não, mas é que eu falei esse negócio do professor, porque hoje em dia é uma burocracia danada. Pra dar aula? O ano passado eu fui lá na diretoria de ensino ali perto da Lapa, e a mulher falou, foi até bem engraçado, né, que eu andei pra Dedéu pra chegar lá. Aí eu cheguei e falei, eu faço história e tal, queria saber como é que eu faço pra ser professor eventual, essas coisas. Aí ela, que ano você tá? E eu tava na cabeça período, né? Aí eu falei, eu tô no segundo ano, acho que foi início desse ano, na verdade. Eu tô no segundo ano. Ela, tem que estar no quinto. Aí eu, meu Deus senhora, não tem 5 anos no meu curso. Aí ela, período. E aí eu descobri que na verdade eu não tinha que esperar sair um edital que pode vir a sair, mas que normalmente nunca sai. Então, minhas chances de ser professor de escola pública são muito baixas. Não era assim na minha época, com toda certeza. Eu lembro que tinha uma escola do lado da minha casa, eu simplesmente fui lá e quando eu fui ver, eu já tava trabalhando. Caramba, fez acontecer. Peraí, você foi na escola direto? Fui. Talvez eu possa tentar fazer. Eu fui, era naquela escola que fica na Padre Chico, Miss Brownie. Sim. A gente Foi lá que estudava eu na dei escola aula. do lado, né? No Zuleika. Zuleika. Super bom, Zuleika. Eu queria dar aula no Zuleika, mas só tinha no Miss Brown. Nada contra o Miss Brownie. Não, tudo contra o Miss Brown. Tudo contra o Miss Brown. Mas, Gustavo, nos conte aí sobre sua epopeia como garoto propaganda da Ambev. Caraca, mano. Não, eu tô forçando isso, na verdade, porque uma vez a Rebeca virou pra mim e falou: o Gustavo traz bebidas diferentes pra gente que ele tira da Ambev. Nunca me deu nada. Cara, eu vou te falar que você está lá, sexta-feira, aquele sol, aulas de desenvolvimento econômico, a professora com uma nova metodologia, o Gustavo só fala: a Ambev tá com os lançamentos, vou sair daqui do trampo e vou levar pra você. Chega aquela bolsinha térmica, cheia de Stella própria ali. Foi o melhor dia da minha vida. Esse dia foi muito bom, na real. Qual que era aquela lá? A Isla. Eu provei a Isla. Isla. Inclusive, tomem Isla, é muito bom. Traz pra mim que eu tomo. Mano, acho que tem mais de um ano que a gente não se vê, Guilherme. Pelo amor de Deus. A gente se viu em fevereiro, tá bom? E a gente só não se viu depois por causa da pandemia. Gente, tem uma pandemia, isso que eu ia falar. Curiosidades do MaglaCast, que eu e o Guilherme fazemos aniversário no mesmo dia. O Guilherme acusou o Gustavo de ter faltado no aniversário dele por ter ido no seu. Pois é. Zou não, bravo, eu fico ressentido. Pô, Guilherme, desculpa aí. Mas você podia ter ido com a gente. Agora que somos amigos, a gente já falou que o próximo Meu aniversário vai ser junto. Sem essa disputa por mim, né? Você é muito cobiçado, Gustavo. Foda. Ambev, Gustavo. Ambev. Bom, eu tinha tentado alguns outros processos seletivos antes, né? De tentar o da Ambev. E eu tava certo de que eu queria mercado financeiro. Fui até fundador de liga de mercado financeiro da minha faculdade, junto com alguns outros colegas que estudam com a gente, né? Comigo, com a Rebeca. E aí surgiu a oportunidade na Ambev, que era uma oportunidade voltada para jovens negros. Daria pra gente um curso de inglês também. E aquilo pra mim, espero que o pessoal da Ambev não escute isso. Brincadeira, podem escutar. Por favor, escutem o MaglaCast. A Ambev é uma empresa sensacional, enorme, mas eu não conhecia e não tinha tanta vontade assim de trabalhar. Eu confesso que eu realmente estava muito focado em entrar em mercado financeiro. Mas aí me inscrevi no processo, fiz os testes online e fui chamado para uma entrevista presencial. E era um painel, né? Tinham 3 entrevistadores e alguns entrevistados. No decorrer da conversa, eu descobri que eu realmente gostava daquilo, sabe? Que eu tinha uma ligação com a empresa e que eu já admirava alguns trabalhos que eles faziam, não só do trabalho cervejeiro, mas o trabalho de projetos sociais, por exemplo, né? Gosto muito de suco. Gosto muito de suco. Eu lembro que na entrevista eles perguntaram pra mim qual que era a minha marca preferida. E até então, mano, eu não tinha tido contato nenhum com
com cerveja, né? Eu não bebia. Nossa, que girada que foi a sua vida, então, hein? Não, Gustavo era crente, mano. Pô. Sim, exatamente. Inclusive, Guilherme, a única utilidade que o ouro teria dentro de uma ilha deserta seria para construir uma catedral rococó, né, o católico. Nossa, começou a trilha. O que 2 anos numa faculdade federal faz com o indivíduo? Já vira anarquista, já vira anticristo, velho. Eu lembro que eu falei Guaraná Antártica porque eu tinha uma ligação, sim. Eu lembro que eu tinha vários colecionáveis do Guaraná e eu adorava. E assim, uma marca que eu gosto de tomar, minha família toda curte Guaraná. E aí os caras gostaram da resposta. Não, eles gostaram muito da resposta, porque todo mundo tinha falado de Bud, porque Bud é a cerveja do rolê e que não sei o quê. Um papo esquisito. E eu tava muito voltado pra essa ideia social mesmo, essa ideia mais soft de pô, é um projeto social novo da companhia, voltado para pessoas negras, que eles querem trazer para o Brasil todo. Então, acho que eles gostaram do discurso, em vários sentidos. Fica a dica aí, ó, pessoal. Se vocês estiverem fazendo uma entrevista para uma empresa de cerveja, você não fala que gosta de cerveja. Não, pode falar então. Eu nunca bebo. Mas tem que deixar claro que é consumo consciente, pô, que isso é importante. Você podia arrumar um patrocínio da Ambev pra gente aqui do MaglaCast. Eu aceito ser pago em bebidas de vez em quando. Vou tentar. Vou tentar, deixa eu anotar aqui na minha máquina de escrever invisível. Vamos marcar. E aí foi isso, né? Aí eu entrei pro time de Revenue Management, que em português quer dizer gestão de receita, que é basicamente cuidar do volume de vendas e do faturamento. O time que eu trabalho é o time de preços, o que tem bastante a ver com microeconomia, onde eu tomei vários nabos na faculdade, né? Eu dei tanta risada. Eu falei que o Gustavo é um vira-casaca, porque ele ficava o tempo todo colocando o nome do professor de microeconomia na lama. O tempo todo. Eu tenho uma figurinha no meu WhatsApp que é o Gustavo falando: faça amor, não faça micro. Nossa senhora, gente. E pra tudo isso, eu quero um dia acordar e ele falar que tá trabalhando com preços, receitas. Preços, volume. Como é que você tá trabalhando com isso se você não estudou isso aí? Exatamente. Eles sabem? Sabem. Não, assim, Tô ligando o pra Ambev ponto... agora. Vocês contrataram um vigarista. É que tem que entender que tem uma diferença entre o que você aprende na faculdade e o que você faz na vida real, né? Quer dizer, isso tem que ter muitas aspas para dizer isso, né? É claro que se você for trabalhar numa consultoria econômica, você não vai usar coisas diferentes das que você aprendeu na faculdade. A prática é o melhor professor, né? Exatamente, Jabu. Certo, mas nos conte como é que você virou garoto propaganda. Então, foi o que eu falei. Não, então não, porque você mandou essa reportagem, óbvio que eu também teria feito a mesma coisa, para todos os grupos possíveis e imagináveis, com a sua cara lá na capa. Sim, né, pra mostrar que eu sou lindo e maravilhoso. Então, eu falei pra vocês que eu entrei no programa do Representa, da Ambev, né, e aí o programa, de novo, é voltado pra diversidade negra. E aí... A primeira vez que eu apareci em alguma propaganda da Ambev foi no programa de estágio, porque eles queriam que a gente, que era negro, convidasse outros negros para participar. Então nada mais lógico do que colocar estagiários negros para fazer isso, né? E eu quero deixar claro aqui, foi um convite de verdade. Eles tinham um plano B para caso ninguém topasse e para eles poderem fazer a divulgação. E a gente topou, fez a divulgação junto com eles, gravou, fez as fotos, e aí foi a primeira vez que eu apareci. E agora a revista Exame fez uma matéria sobre programas voltados para a diversidade negra também. E eu participei da sessão de fotos lá da revista, porque... Bonito, hein? Bonito. Mas foi tudo causado ali pelo que a Magalu fez, né? De focar num trainee negro para trazer essa diversidade para a liderança da companhia. E aí eles acharam por bem trazer várias outras empresas que tinham programas parecidos. E a Ambev também estava junto. Então, como é que você está se sentindo nessa primeira entrevista coletiva? A minha primeira entrevista coletiva é o MaglaCast. É exatamente o que eu tô falando. Essa primeira entrevista coletiva aqui do MaglaCast, exclusivo. Exclusiva, hein? Exclusiva. Guardem essa entrevista, é importante. Quando você se tornar um economista de sucesso, a gente vai poder cobrar depois. Com certeza. Sim. Vocês vão poder usar trechos do MaglaCast contra mim. Ou você paga ou isso aqui vai ser divulgado. O Alone pode destruir sua imagem facilmente, então paga. O ruim é que é uma faca de 2 gumes, mano. Exato. Sempre é, né? Sempre é. Vocês estão perto de se... Tudo bem que a Ana já se formou há muitos anos, mas vocês estão perto de se formar. Meio que eu não sei que anos vocês estão. 3º ano. E tem 4 anos. Sim.
4 anos. Quer dizer, eu não vou fazer em 4, né? Mas ok. Tá. Não, mas existe uma previsão de término, né? E aí, como é que acaba, cara? Vocês já estão pensando em TCC? Como é que é isso na economia? Cara, eu tô perdida. Perdida. Por quê? Eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei nem o assunto do meu TCC. Toda hora eu mudo de ideia, toda hora o professor fala, nossa, legal, você se interessa por isso, né? A gente pode contar. Eu falo, nossa, sim, com certeza. E tal, eu fico pensando, vai ser sobre isso, então, com certeza. Eu já pensei, vai ser sobre isso, então, umas 5 vezes. O Gustavo, imagino que não tenha nem tempo pra isso, né? Trabalhando 12 horas, fala. O Gustavo vai ser bom até, porque ele pode fazer muita coisa com a EPEN Finance, que é a Liga de Mercado Financeiro, imagino, né? Sim, tem bastante coisa que eu posso fazer com as coisas que eu aprendi por lá. Mas eu também não faço ideia do que eu vou fazer. Porque, de novo, é um mundo, né? Então, e assim, você se interessa por vários assuntos durante a faculdade. Quanto tempo vocês têm para fazer TCC? Então, quantos semestres de TCC? Acho que são 2. Último ano. Então, vou dar uma dica. O tema tem que ser legal o suficiente para você aguentar ficar 1 ano com ele, mas simples o suficiente para você conseguir terminar de fazer. E pensar que não é o único trabalho da sua vida. Então, que bom que vocês gostam de várias coisas. Aí vocês escolhem uma, mas não fica muito assim, mas eu devia então fazer o outro negócio. Depois que você decidir, vai em frente. Você vai fazer 1000 trabalhos, esse é só mais um. Como é que foi o seu TCC? Bom, para começar, que lá com a gente eram quase 4 semestres, né? Era um de projeto e 3 de monografia. E eu fui indo numa linha de um trabalho bem de história, assim, econômica, né? E aí, quando eu tinha terminado o mono 1, eu descobri que não dava pra fazer o trabalho. Sabia que meu professor ia me matar se eu quisesse mudar de tema no meio. Coitado, um professor maravilhoso que já morreu. E eu inventei uma desculpa, que eu não vou falar qual é, que eu tenho vergonha, e ele aceitou. Não, peraí. Não. Ai. Você não vai me lançar uma dessas pra aí sem falar. O que é isso? Então foi assim, eu ia fazer um trabalho de entrevistas com empresários judeus no Brasil. E até que ponto o fato deles serem de origem judaica contribuiu no empreendedorismo deles, tá? Esse era o meu trabalho. E eu cheguei a fazer algumas entrevistas com alguns empreendedores judeus. E aí eu vi que, não ia dar certo, esse trabalho não ia me levar a lugar nenhum. E eu inventei pro meu professor que não dava pra eu fazer o trabalho, porque naquele momento acho que tinha alguma guerra em Israel, que eu não lembro qual era, e que os meus entrevistados estavam com dificuldade de falar comigo, estavam com um pouco de medo por conta da guerra em Israel, e meu professor acreditou. Mas que desculpinha! Como assim? Sem comentários, né? E aí eu mudei completamente para fazer um trabalho, assim, bem de história do pensamento econômico, comparando 2 historiadores econômicos, que eram o Luiz Felipe de Alencastre e o Fernando Novaes. Então, um trabalho que hoje eu não sei se me deixariam fazer na economia, não. Porque é um trabalho bem de história, na verdade, né? E daí eu mudei no meio. Você comparou dois economistas, a metodologia dos dois, é isso? Só que na verdade os 2 são mais historiadores do que economistas. Nenhum dos 2 é formado em economia, inclusive. Mas a gente usou uns textos do Novaes pra... Usa, exatamente. Usa em, não sei como é que você chama, Formação Econômica do Brasil, né? Sim. Exatamente. E foi assim, aliás, que eu conheci o meu orientador, porque depois eu fui orientada do Fernando Novaes, né? Foi graças ao meu TCC. Nossa, que maneiro. Foi maneiro, gente. Isso eu não posso negar. Chegando então nos finalmentes do programa, né? O nosso último bloco aqui. Eu queria, talvez até essa pergunta seja mais direcionada a Ana, porque os nossos queridos Gustavo e Rebeca ainda estão fazendo a faculdade, mas existe vida depois da faculdade? Quer dizer, né? O pessoal não tá nem vendo o TCC ainda? É isso. Ai, uau. Não, Rebeca, você virou 5 minutos atrás, Rebeca, você falou, eu estou perdida. Exato. Eu estou te jogando uma corda e você vai agarrar essa corda. Existe luz no fim do túnel. Bom, existe, né, gente? Até primeiro vou dizer uma coisa que eu tinha ficado de contar pra vocês. Eu fiz a faculdade de economia o tempo inteiro odiando, tá? É óbvio que eu gostava de algumas matérias específicas, de alguns professores específicos, mas eu tinha certeza que eu nunca ia ser economista. Até precisar de dinheiro, pesadamente. Olha. Mas foi assim mesmo, porque eu casei durante a faculdade.
Que não basta Nossa fazer 2 faculdades e Senhora. trabalhar, você tem que casar, né? Também, você tem que casar. Como você arrumou tempo pra tantas coisas? Pois é, nem me fale, né? Parece mesmo, né? Essa pessoa não vai casar, porque não tem como. Não, eu casei durante a faculdade. Eu fazendo nunca mais TCC. reclamo que eu tô editando muito. É que você pegou o tempo, tá vendo? Então, mas aí eu precisava de dinheiro, então o meu combinado comigo mesma e com o meu então marido era que eu ia terminar a faculdade de História um pouco mais rápido, para poder pegar um estágio de 8 horas e ganhar, eu lembro direitinho, R$800, nunca me esqueço. A minha promessa era que eu estaria, então eu ia me formar em julho eu estaria empregada ganhando R$800. Ainda lembro do número. E dia 10 de julho eu comecei um estágio e aí eu me apaixonei por economia. Me apaixonei, realmente, trabalhar com consultoria econômica. E aí o que eu posso dizer, né, gente, é que, num certo sentido, aí é que a vida começa, né? Mas aproveitar esse tempo da faculdade eu acho maravilhoso. Mas tem muita coisa que vem depois ainda. Muita coisa, muita. Olha aí, você outro dia, aliás, o Gustavo, você falou, né, que o Gustavo tá querendo desistir de tudo, né? Não. Eu só falei que o Gustavo, esse semestre, ele deu uma largada. Fala aí, Gustavo. Sim. É bem difícil isso. Você acabou terminando macro 3 e monetária ou você também não entregou? Só as macro 3, monetária complicada. Deu pra ver o peso da voz monetária. Olha o que o alcoolismo faz com o ser humano. Já bolou. Ele toma só Guaraná, gente. Ele já falou isso. Soluco. Não, ele foi com Guaraná só. Depois da Ambev, ele é outro homem. Ele mente. Na verdade, ele só toma Guaraná. Põe Guaraná no copo, finge que é uísque. Na verdade, é o contrário. Ele coloca o uísque no copo e fica Guaraná. Tomei 2 de Guaraná numa virada só. Mas então, assim, a Unifesp meio que bagunçou esse semestre todo, né, por causa da pandemia. Eu lembro que a gente teve uma semana de aula presencial e aí no dia 16 de março... Uma vida atrás, né? Sim, uma vida atrás, Pô, porque... 16 de março faz 87 anos, mano. E aí a gente parou de ter aula presencial e, a gente ficou quanto tempo, mais ou menos, Rebeca? Uns 3 meses sem aula, parados? Tem problema na Unifesp, a gente não podia ter aula, a gente não podia ter o EAD, o ensino à distância, né? A faculdade falava que tem que ser presencial, tem um problema de acessibilidade, nem todo mundo, então até eles providenciarem todo o plano para ensino à distância, a gente tava meio sem aula. Eu peguei muitas aulas e tinha professor que tava metendo louco, então eu tô tendo algumas aulas, eu tô tendo econometria há tanto tempo. Eu tenho 1 ano estudando econometria 2. Parou, né, de ter aula e eu tava estagiando, né? Então aí eu tinha tempo 100% pro estágio. E aí, mano, não tinha pior. Eu trabalhava o que eu achava necessário, assim. Mas aí depois, quando voltou às aulas, eu já tava com a régua muito lá em cima de tempo, né, e de funções pro estágio. E aí ficou um pouco mais difícil de conciliar. Nada que eu não consiga fazer, né? Mas eu digo pra todo mundo que eu tô muito cansado, é bastante coisa. Complicou um pouco a vida, mas vamos levando aí, né? Mas o que eu tinha falado do Gustavo é que teve um dia que ele chegou em mim e falou assim: Rebeca, eu tô fazendo esse negócio do estágio e tal, planilha, e eu acho que eu não me sinto mais um economista, eu sinto que daqui a pouco eu vou esquecer o princípio da demanda efetiva. Tipo, de tanto que ele não tá estudando, mas tipo, ele só tá lidando com a prática mesmo, né? A teoria, essas coisas que a gente aprende, ele não tá usando. É isso, gente. Valorizem muito a faculdade. Mesmo não estando formado, eu tenho que dizer isso. Valorizem a faculdade. Deem prioridade porque é importante, tá? Porque é meio que um caminho sem volta. Você começa a estagiar e aí você se acostuma a ter o seu próprio dinheiro. E você não vai ter como dizer, olha, eu vou largar o estágio porque eu quero focar 100% na faculdade de novo. Não, você não vai conseguir fazer isso mais. Então, pega o primeiro, o segundo, e se você puder, o terceiro ano, faz com maestria e deixa para estagiar no 4º. Estende a faculdade para o 5º, se você for de faculdade pública e não precisar trabalhar para pagar. Vai levando a vida assim, que eu acho que é mais sucesso do que fazer como eu e outros amigos meus fizeram, de começar a estagiar no 2º e no 3º ano, e aí eu ter que fazer 2 estágios até se formar, ou complicar o 3º ano e acabar tendo que estender a faculdade meio que obrigado, porque, de verdade, é bastante cobrança. Se você quer entrar numa empresa top, eles vão te cobrar, porque eles querem que você tenha um desenvolvimento top também. Então, fica a dica. Mas não dá pra ser feliz, não dá pra ter tudo. As pessoas ficam falando isso.
Eu não tô estagiando ainda, estou procurando. E, nossa, é a mesma coisa. Se você não está estagiando, você tá, nossa, o que você sabe da vida? E quando é que você vai entrar no mercado de trabalho? Você precisa de experiência, você não tem dinheiro. Então, assim, não dá pra ser feliz, entendeu? Você só tem algo aí, engole o choro e vai. É isso. Vocês não entraram na faculdade pra ser feliz, né? Vamos guardar. Exato. Ainda mais em economia, né? Se eu quisesse ser feliz, eu estaria fazendo audiovisual, rádio e TV. Só pra gente fechar aqui, então, uma resposta rápida de cada um. Pode ser pela ordem de entrada, ou seja, ordem alfabética. Para os nossos queridos ouvintes que possam estar pensando, poxa, gostaria de fazer economia e tal, mas e aí? Vale a pena? Tem que dar aqui a melhor explicação, você, hein? O que é o Pix? Nossa, amigo. Pelo amor de Deus, economista não sabe disso, não. Não sabe esse negócio, não. O meio de pagamento é muito complexo. Mas vale muito a pena. Vale muito a pena. Sacanagem, porque... Bom, minha visão aqui vale muito a pena. Brinquei aí que você, quando você faz economia, você pode ser o Sebastião Salgado, mas o que eu quero dizer é que quando você faz economia, você pode ser o que você quiser. Te dá uma visão de mundo que te permite desde trabalhar na empresa, que nem o Gustavo está trabalhando, trabalhar no governo, trabalhar com consultoria econômica, ou até ser fotógrafo, um grande fotógrafo, famoso, com um olhar incrível. Eu vou dizer o mesmo, cara, 100%, vale muito a pena. O economista tem um senso crítico aguçado, ele sabe olhar as coisas de várias maneiras, ele tem bagagem e cultura para fazer isso. Ele sabe criticar a sociedade, ele sabe apoiar quem está alinhado com os interesses dele, ele sabe, enfim. O economista eu não vou dizer que ele é super completo, mas ele ganha durante a faculdade uma bagagem muito boa para fazer muita coisa nessa vida. Então, vale muito a pena. Acho que eles falaram tudo, mas é isso, você aprende muita coisa e você também desenvolve um pensamento diferente. Você olha para o mundo de um jeito diferente, acho que aí você acaba não caindo em algumas coisas com algumas dúvidas sobre como as coisas funcionam, você não tem mais uma desilusão muito grande, e é legal porque você pode destruir outras pessoas nos argumentos, porque você realmente lê as coisas. Eu li Marx só para destruir socialista de internet, e eu li Hayek só para destruir a galera austríaca de internet. E a maior vantagem de fazer economia é se virar Maguila Caster. Aí, ó. É óbvio. Inclusive, esse é o meu terceiro MaglaCast seguido. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada. Uma coisa que eu sempre gosto de falar para todo mundo que fala para mim, pergunta para mim se vale a pena ou não fazer economia, se que está interessado na faculdade, é voltando naquele ponto de se é humanas ou não, de que tem esse ponto de contato entre as duas coisas e que a gente está muito ligado com ciências humanas de um outro jeito, porque como a gente tem esse ferramental, a gente consegue explorar o mundo e tomar decisões e pensar sobre como as coisas funcionam com esse ferramental também. Por exemplo, se você quer falar sobre racismo, sobre o papel da mulher na sociedade, você consegue bagagem não precisando fazer, por exemplo, ciências sociais, que é um curso que vai ter muito mais a ver com filosofia e outras áreas do conhecimento, que você vai ter um conhecimento mais estático, mais teórico, mas em economia você vai ter, por exemplo, uma bagagem matemática, uma bagagem de sociais, que vai te ajudar a estudar isso na realidade contemporânea, na realidade que está aí, com dados que, de novo, são frágeis, mas que conseguem te levar a tirar conclusões que têm mais a ver com a realidade do que, às vezes, só a teoria filosófica de alguns assuntos, entendeu? Eu acho legal fazer economia nisso também, que é o que o Gustavo falou, mas às vezes quando você quer levar principalmente para as pessoas que não têm a cabeça muito aberta, então você quer colocar uma discussão melhor sobre feminismo, sobre racismo, as pessoas levam muito mais a sério quando você fala de números e dinheiro. Então, quando você estuda economia, você acaba falando de como tudo isso tem a ver. E as pessoas veem de um modo mais concreto, que você está conectando a teoria e a realidade também. É verdade, Rebeca, concordo com você. A gente nessa sociedade, né, nesse sistema capitalista, e assim, sem crítica ao capitalismo aqui, não é isso que eu estou dizendo, mas a gente tem relações de dominação e relações de poder dadas através do poder econômico que é, na nossa sociedade, o dinheiro, né? Então, quando você consegue trazer um dado que fala, por exemplo, quanto que ser negro afeta o seu salário, quanto das pessoas ganham X reais, qual que é o salário mínimo de sobrevivência nessa sociedade. Enfim, quando você consegue trazer
esses dados que mostram tangivelmente, né, falando para as pessoas, elas se convencem melhor dos seus argumentos. Então, você tem um poder de discussão e de debate muito maior quando você tem essa bagagem. Além de que os movimentos teóricos da economia estão muito alinhados com a evolução da filosofia. Essas férias Essas férias não, né? Essa quarentena. Essas férias! Aí, ó. Mano, foi férias pra mim que o Unicast suspendeu as aulas, tá? Desculpa aí, eu não vou conseguir participar das reuniões da porque... Eu tô estudando aqui nas minhas férias. Beleza. Suave. Mas a quarentena, enquanto as aulas estavam suspensas, eu tava lendo um livro de filosofia. E ele tava... Limpa essa barra agora, vai. Tenta limpar essa barra. Não, ele fala de todos os movimentos filosóficos, e aí, lá pelos últimos, a filosofia moderna e pós-moderna, eles falam muito de Marx, e aí ele coloca isso, e foi por causa disso, falando pro meu professor que ele me deu esse trabalho de história do pensamento econômico que eu tava bitolada fazendo essa semana, né? Porque elas são muito alinhadas, essas visões da filosofia e da economia também. Muito bonito, muito bacana, mas eu tenho uma pergunta final aqui. E o dinheiro? Ai, amigo. Compre ouro e não faça cartões de crédito. Cara, você conseguiu resumir bem a teoria dos monetaristas. Tô brincando. Nossa, dei Falar 3. que eu coloco o sound effect do minha escolinha do professor Raimundo. E o salário, ó. Ana, você quer fazer merchan, jabá do seu podcast? Tem um podcast chamado Estação Finanças, mas ele é muito mais modesto que esse de vocês. A gente discute finanças pessoais, investimentos e tudo mais. Tá aí, ó. Escute Estação Finanças, mais um podcaster aí, amigo do MaguilaCast. Quando é que sai o Estação Finanças? Estação Finanças ele estreia toda segunda-feira. Spotify, todos os agregadores. Exato. Aí, maravilha. Muito obrigado, professora Ana, por ter participado aqui do MaguilaCast. E não deixe de acompanhar o Estação Finanças, os melhores agregadores disponíveis.